Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Sérgio Martins, já quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E segue a todo vapor as articulações para substituto do ministro Barroso. Barroso pediu aposentadoria e agora o Lula vai indicar o seu terceiro ministro para o STF, para desespero do bolsonarista, né? O Lula é um cara que tem estrela, olha só, o terceiro ministro que ele está indicando agora nesse primeiro mandato, né? Então vamos lá, vamos repercutir isso aqui, porque quem está na cabeça dessa indicação aí é o Jorge Messias, que é o ministro da AGU, né? Advocacia Geral da União. O que acontece? O Jorge Messias é um advogado, é evangélico, ele é do grupo Prerrogativas, é um cara da confiança do Lula, e eles tiveram uma reunião, né, lá no Palácio do Planalto com o nada mais nada menos com o presidente da Assembleia de Deus de Madureira, o bispo Samuel Ferreira. Vou mostrar para vocês aqui essa foto, né? Essa é uma foto bem emblemática. Quem diria, né, que isso estaria acontecendo depois de tudo que aconteceu em 2022. O nosso presidente Lula aqui numa oração com o bispo Samuel Ferreira, o deputado, acho que Cezinha de Madureira, que chama ele, é do PSD de Kassab, tá? E aqui tá o Jorge Messias, tá? Então aqui Lula recebe Jorge Messias e evangélicos no Palácio do Planalto. Mas o que é mais interessante disso aqui não é nem essa recepção. É que, segundo informações, o bispo Samuel Ferreira já estava marcado para ir lá. Ele queria levar um presente para o Lula, queria conversar com o Lula, né? E o que acontece? O Lula mandou chamar o Jorge Messias, né? Então isso aí já passa um sinal muito claro que provavelmente o Jorge Messias vai ser indicado para a vaga do Barroso no STF, tá? A gente sabe que Davi Alcolumbre e a turma do STF tem uma ala também lá do STF, que é o Moraes, que é o decano Gilmar Mendes. Eles queriam nessa vaga o ex-presidente do Senado, né? Mas ainda senador Rodrigo Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco era um cara cotado para participar dessa vaga. Só que o Lula quer um cara da sua inteira confiança, um cara próximo dele. Vocês viram que na última indicação ele indicou o Flávio Dino e na primeira ele indicou o Zanin. Ou seja, pessoas que ele sabe que ele pode confiar. Depois do que aconteceu na época da Lava Jato, o PT, pelo jeito, aprendeu que não dá para fazer conchavo com essa gente, que na hora do pega pra capar eles puram fora. Então a gente sabe disso, né? Depois que o jacaré cresceu, que o crocodilo cresceu e foi para cima do STF, aí eles resolveram rever as posições dele. Essa é uma crítica que eu tenho muito grande ao STF, porque deixaram o Lula passar o que passou simplesmente porque não queriam bater de frente com a opinião pública. Na verdade era um sistema, né? Tudo por conta era um sistema para deixar o Lula fora de 2018 e aí elegeram o inominável, que depois foi para cima deles, tá? Então vamos lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se reuniu nesta quinta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Isso aqui é um aceno do Lula já para o público evangélico. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente hoje já do campo evangélico, né, que já está caminhando aí pro lado do Lula, porque essa narrativa de dizer que quem é crente não vota no PT, que evangélico não vota no PT, que isso, que aquilo, isso é tudo uma narrativa falaciosa. Quando chega na eleição, nas eleições municipais, eles fazem aliança com quem eles querem, não tem nada de ideologia, não tem nada disso. Quando chega na eleição nacional, acossado aí por Silas Malafaia e outros interesses, eles querem vir com essa narrativa de que o evangélico tem que votar em gente da direita, que não pode votar em gente da esquerda, mas 30% dos evangélicos votam no PT, inclusive eu. Tá, vamos lá. Aqui, evangélico Messias é um dos favoritos para ocupar a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Barroso. O Barroso pediu antes, né? O bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e o deputado Cezinha Madureira, do PSD de São Paulo, participaram do encontro no gabinete do presidente. A ministra Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, também compareceu. O nome de Messias para a vaga da Suprema Corte conta com o apoio de alguns membros da bancada evangélica no Congresso, inclusive parlamentares que não são governistas, né? A gente já vê que já tem um pragmatismo com relação a isso e essa mentalidade, como eu falei antes, está mudando, né?
Inclusive, o ministro que já foi acionado pelo governo Lula em um dos momentos para construir pontes com a bancada e com a população evangélica. O Jorge Messias já foi acionado em alguns momentos para fazer essa interlocução, né, com a bancada evangélica, com o governo, né? Em uma postagem nas redes sociais, Lula disse que o encontro foi especial, de emoção e fé. O presidente afirmou que durante a reunião o pastor relatou o crescimento da igreja evangélica no país e o acolhimento aos fiéis. Pude reiterar a relação de respeito que tenho pela Assembleia de Deus e o relevante trabalho espiritual e social promovido pela igreja. Um trabalho pautado em valores cristãos que também mobilizaram as ações do nosso governo. Respeito, fraternidade, comunhão e apoio às famílias, disse Lula, né? A gente precisa lembrar que em 2003 toda essa turma estava com Lula. Na reeleição do Lula todo mundo estava com Lula também. Depois criou-se essa narrativa de extrema direita, que vem esse vento do norte aí, que vem soprando para cá e influenciando aqui as nossas eleições. Mas a gente tem uma grande parcela, Benedita da Silva, evangélica, grandes pessoas aí do campo progressista que votam com Lula, né? Porque existe a narrativa de uma série de pontos bíblicos, né? Que os evangélicos, que nós evangélicos não podemos defender, é óbvio que não podemos. Mas existem outros que a gente pode defender. É indefensável, né, quando a gente fala de extrema-direita, a defesa do armamento da população, a defesa da perseguição aos imigrantes, nada disso é bíblico e eles fazem. E aí eles querem vir para cima do pessoal da esquerda com relação a isso, né? Então, o que está em jogo aqui provavelmente é a indicação do Jorge Messias para a vaga do STF. Como eu tinha dito, havia uma resistência muito grande de senadores, né, e de uma ala do STF para que fosse indicado o Rodrigo Pacheco, mas hoje isso aí já mudou, porque pelo jeito eles já sentiram que não vai virar, né? O Lula vai indicar quem ele quer, o Lula tem isso com muita clareza de quem ele vai indicar para o STF. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Senadores, né? Isso já uma matéria depois, né? Saiu agora às 19 horas. Senadores reduzem a resistência ao nome de Jorge Messias ao STF, tá? A resistência ao nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, entre senadores diminui nas últimas semanas. Integrantes da base do governo e parlamentares de diferentes partidos avaliam que, se for confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como indicado ao Supremo Tribunal Federal, Messias deverá enfrentar pouca ou nenhuma oposição na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, porque tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ser aprovado lá e depois vai para o plenário para ser aprovado, como todo mundo. É o Senado que faz essa aprovação. Então, provavelmente, aí o Jorge Messias, ele não vai ter muita resistência. Eu já acreditava que não ia ter. É tudo um jogo de poder, de tentativa de influência, e depois as coisas vão se acomodando, e é o presidente da República que tem a prerrogativa de fazer essa indicação, né? Não adianta tentar abafar a coisa. A avaliação que o desgaste inicial causado pela percepção de Messias como um nome do PT perdeu a força. Segundo membros da articulação política do Planalto, a aproximação do advogado-geral da União com parlamentares e sua postura discreta no comando da AGU ajudaram a reduzir a resistência. Ele se apresentou como um técnico, não como um militante, resumiu o interlocutor do governo. Uma fonte importante no Senado confirmou essa leitura e explicou que o cenário atual não indica rejeição a Messias, mas sim cautela com a indicação de um nome considerado puro sangue do PT. Eles estão preocupados com relação a isso. Mas ninguém indica inimigo, né? Você vai indicar inimigo? Você vai indicar alguém do PL, alguém ligado ao PL para ser ministro do STF? Obviamente que não. Quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, ele indicou alguém que era da sua confiança. É isso que acontece. Então tem essa questão de PT ou não PT, né? Eu acho que não existe resistência, tá? Acho que, por exemplo, em relação aos partidos aí de centro, eu tenho uma simpatia maior pelo Rodrigo Pacheco.
Em relação aos bolsonaristas, resta apenas a rejeição natural a qualquer nome mais puro sangue do PT. Não vejo sequer risco de rejeição generalizada se for Messias. Antes de anunciar oficialmente sua escolha, o presidente Lula deve conversar novamente com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que defende o nome de Pacheco para o STF. Essa articulação reflete a tentativa do governo de evitar atritos e consolidar uma transição tranquila na corte. Né? O que acontece? O presidente Lula ele quer conversar com Davi Alcolumbre, que Alcolumbre queria indicar o Pacheco, o candidato para indicação ao Pacheco. Mas isso é prerrogativa do presidente Lula, não adianta, né? Mas ele quer dar uma deferência para o Alcolumbre, que o Alcolumbre é um aliado do Lula, no sentido assim, sempre está fazendo ali um jogo junto com o presidente da República. Aí é óbvio que isso tem um preço, né? O preço da articulação. Estou falando de preço financeiro, estou falando de preço da articulação, é um toma lá da cá. Então a gente sabe que o presidente provavelmente vai conversar com o Alcolumbre esse final de semana. Segundo informações, o martelo já estava batido, ele poderia anunciar até hoje, esperava-se que ele anunciasse hoje, sexta-feira, essa informação, mas que ele não iria anunciar porque o Barroso oficialmente se aposenta amanhã. Então não seria de bom tom, né, anunciar o substituto ainda com o atual no cargo. Então provavelmente vai ser deve ser anunciado no início da semana que vem agora, para que todos saibam quem será o novo ministro do STF no lugar de Luiz Roberto Barroso. Tá bom? Então eu te espero mais uma vez, deixe seu like, inscreva no nosso canal, até o próximo vídeo.